baixinho, né? Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e mostro o fim. Quero ouvir a igreja agora. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e mostro. Vamos cantar todos. Só as mulheres, Deus está em mim, só as mulheres. Só os homens, Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Todos, Deus está em nós. Certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz
Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por este momento aqui na tua casa, ó Deus. Para ti, Senhor, que estamos louvando, ó Deus. Que o Senhor aceite o nosso louvor, ó Pai. Que chegue, Senhor, aos teus ouvidos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, ó Pai. Por cada visitante, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, uma das coisas que edifica a vida da igreja também é o testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, antes de estarmos ouvindo a palavra, nós vamos estar ouvindo um breve, mas muito edificante, um testemunho muito edificante para as nossas vidas. Então, eu gostaria de convidar a Maria Fátima, que chegasse até aqui. Fátima. Nós estivemos orando pela Fátima, pelo José Cisso, né, e eles alcançaram uma graça, então ela vai estar falando agora. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar uma boa noite para vocês e que Jesus nos abençoe a nós todos. Quero agradecer a todos vocês que fizeram esta oração para o meu marido, José Cícero Dias. Está longe, né? Porque ele estava muito desanimado, ele estava muito triste, uma doença que ele estava com medo, nós todos estávamos com medo. Ele fez uma biópsia e nessa biópsia, quando fomos ver os exames deles, não tinha mais nada. Então, nós quer dizer o quê? Que ele ganhou um milagre. Foi um milagre na vida dele. Que Deus, nesta hora, tocou nele. E que todos esses povos que estão aqui, que fizeram oração por ele, eu agradeço em nome de Jesus. Em nome de Deus. Em nome de todos vocês, eu agradeço. Porque todos fizeram oração por ele. Eu agradeço a minha grande amiga, Andressa, e o seu doutor Guilherme. E aquela amiga dele também, que é de coração. Eu esqueço o nome dela. Então, gente, foi um milagre que Deus mostrou. Foi um milagre que ele ganhou na vida dele. Que, nossa, estavam todos com medo. Tem gente hoje que ainda fala, será? Se ele está livre? Tá. Ele está livre em nome de Jesus. O José Cícero Dias está livre dele. Se Deus... Deus abençoe e continue abençoando vocês. E no nome de Jesus, já está confirmado o milagre, a bênção, a ação do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Eu quero encorajar, a Luzia teve uns dias atrás também compartilhando uma experiência muito forte que ela teve. Quero encorajar a igreja a estarmos compartilhando. A igreja ora, a igreja é abençoada e nós temos que falar das maravilhas do Senhor, do que Ele tem feito em nossas vidas, para a glória dEle mesmo, tá bom? Como já estivemos avisando a igreja, né, domingo passado, um pouquinho hoje, então está conosco o pastor Edson, da igreja presbiteriana de Rancharia, juntamente com a sua esposa, a dona Ruth. Nós tivemos o privilégio de conhecê-los, né? Eu não vou falar o ano, tá? Viu, pastor Edson? Mas eles estavam na igreja IPI, a IPI Central, ali da Siqueira Campos, né? E a minha esposa, solteira na época, trabalhava lá no departamento infantil. Então aí a gente começou a ter um contato. No primeiro ano que nós casamos, nós fizemos o Casados para Sempre, e vocês ministraram, né? Vocês ministraram. Então, com uma semana que nós estávamos de casado, então nós ingressamos no Casados para Sempre, tá?
e vocês estiveram ministrando a nós. E agora eu gostaria de convidá-lo, pastor Edson, aqui à frente. Que Deus lhe dê total liberdade no Espírito Santo de Deus. Se quiser falar mais alguma coisa nessa caminhada, fique à vontade, tá? Graça e paz, amada igreja, irmãos, irmãs, da querida IPB, Igreja Presbiteriana de Santo Anastácio. É bom estar aqui, eu estou realmente, eu e minha esposa, né, felizes por esta oportunidade que o Senhor nos concede, tão gostosa de podermos estar aqui, matando um pouco das saudades. No tempo, o Douglas disse que não precisa lembrar datas, né? Mas aqui tem algumas pessoas aqui que já nos conhecem, que nos conheceram durante o tempo que a gente conviveu aqui em Santo Anastácio. E se não me falha a memória, foi no ano de 1990, né? 1989, 1990. Estou certo, Ruth? 1990. E a nossa estada aqui foi curta, né? Foi curta. Nós ficamos apenas um ano. Na verdade, eu fiquei 6 meses aqui, né? Então, rapidinho, só contando um pouquinho da nossa história aí. Eu sou funcionário aposentado do Banco do Brasil e eu fui transferido no final de 1989 para a gerência adjunta, a gerência de atendimento, naquela época, do Banco do Brasil, aqui em Santo Anastácio. Eu cheguei no mês de dezembro e, por circunstâncias aí da vida e da carreira, quando foi em janeiro, o meu cargo foi extinto. Eu era gerente de atendimento, o cargo foi extinto, e eu fiquei 6 meses numa situação que eles chamavam que era o tal de esmolão. Se dentro de 6 meses eu não fosse nomeado para uma nova comissão, eu voltaria para ser posto efetivo, perderia a comissão, que representava metade do meu salário, e eu ia ficar numa situação bem complicada. Então, aí logo em seguida eu tive a oportunidade de ser nomeado para Porto Primavera. Então a minha estada aqui foi bem curta, fiquei 6 meses, mas aí nós mudamos com a família e em função das aulas das crianças, nós ficamos todo aquele ano aqui, o ano de 1990. A Ruth ficou o ano todo e eu viajava e vinha para o final de semana. Então nós estabelecemos esse laço de amizade com a Igreja Presbiteriana de Santo Anastácio. Nós somos originalmente da Igreja Presbiteriana Independente, né? Como o Douglas já disse. Mas como aqui não havia na época, e eu acho que não há ainda, né, a igreja, a IPI, então nós imediatamente procuramos uma igreja irmã e fomos muito bem acolhidos pelos irmãos da Igreja Presbiteriana e estabelecemos uma amizade muito gostosa, muito boa. Então, de tal maneira que é muito emocionante para nós, né, Ruth, estarmos aqui hoje, revendo os irmãos, reencontrando o Alberico. A gente já falou-se há algum tempo atrás, aí restabelecemos os nossos laços, a Nadir, o Sierra, a Cecília, outras irmãs aqui, não sei, talvez eu estou aqui citando nomes, alguns que nos conhecem aí, mas foi um tempo gostoso do pastor Levi, que era o pastor da igreja, então, e a gente passou momentos muito agradáveis aqui. Então, pastor Douglas, eu quero agradecer muito pelo convite. É uma alegria mesmo poder compartilhar a palavra com os irmãos nesta noite, ok? Então, só um pouquinho mais da nossa história aí. Eu tenho um chamado ministerial desde a minha adolescência, quando eu conheci a Ruth, né? E a Ruth, o pai dela era ferroviário, e o senhor Moisés, que era o meu sogro falecido, ele mudou para Rancharia só para levar a Ruth para mim. Porque eles ficaram só um ano lá em Rancharia,
E aí a gente já se olhou, e ela olhou para mim, eu olhei para ela, e deu aquela química, né? E deu no que deu, né? Nos casamos, nos conhecemos. Então, eu já tinha o chamado desde aquele tempo, mas por circunstâncias da vida, então eu fiz um concurso para o Banco do Brasil, passei, fui nomeado por Paraná, e aquele sonho, aquele chamado para o ministério foi sendo adiado. E eu aposentei, então, no ano de 1996, né? Depois da minha passada aqui por Santo Anastácio, aposentei, fiquei mais 3, 4 anos. Em 2001, eu fui para o seminário de Londrina, me formei no ano de 2004, estou certo, e 2005 foi a nossa licenciatura. Então eu sou pastor mesmo, efetivo, da Igreja Presbiteriana Independente, desde o ano de 2005, né, de 2006, mais precisamente, quando nós fomos ordenados. Então, de ministério, o meu tempo ainda é pequeno. Eu não tenho a experiência que talvez tenha o pastor Douglas já de ministério. Eu acho que a experiência dele é mais longa. Margarete aqui, que prazer, Margarete revela, viu? Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? É importante que você mantenha os seus sonhos, o seu chamado. Eu não sei aqui, de repente você tem um chamado para um ministério, uma missão, e você está adiando isso. Mas olha, eu quero desafiar você a não desistir do seu sonho, alimentar o seu sonho, entendeu? E uma hora Deus vai abrir as portas para que esse sonho se realize, isso se concretize. Então, precisamos pagar um preço. A Ruth pagou o maior preço porque ela ficava sozinha em casa. Foram 4 anos que a gente ia para o seminário, para Londrina, viajava toda segunda-feira, retornava na sexta-feira e morei numa república lá, era a nossa república, a República dos Zapirus, 9 seminaristas, e eu era o vovô da turma. Então imagine, né? Foi um tempo que eles recordam assim, brincam bastante, mas eu fiquei meio que na minha, né? Eu tinha um quarto meu separado, mas participava das brincadeiras dele lá, do churrasco e tudo mais. Mas na idade que eu já estava, com 49 anos, eu não podia, assim, participar de todas as atividades da turma lá. Mas foi um tempo muito bom. Então, Deus nos proporcionou a realização deste nosso sonho, desse nosso chamado. Amados, então é essa alegria que eu estou compartilhando um pouco com vocês e trazendo então esta palavra também de desafio para os amados irmãos. Mas eu quero compartilhar agora a palavra do Senhor com os irmãos. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Acharam aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Amém? Que Deus abençoe esta porção da sua palavra. E, irmãos, quando eu conversei com o pastor Douglas confirmando o convite que o Alberico já havia me formulado para vir pregar na comemoração dos 45 anos de aniversário desta igreja, nós conversando por telefone, recordando um pouco do tempo que a gente conviveu aqui, ele falando um pouco da igreja, da IPB de Santo Anastácio, ele disse uma coisa para mim: a nossa igreja é uma igreja acolhedora. Está lembrado, Douglas, que você me disse isso? É uma igreja acolhedora, né? Bom, imediatamente ele já me deu o tema para a minha mensagem: uma igreja acolhedora, né? E realmente essa igreja é uma igreja acolhedora, porque se vocês já ouviram o meu testemunho aqui, essa igreja nos acolheu, viemos de fora, fomos muito bem acolhidos, passamos um ano muito gostoso aqui. Então, de maneira que eu posso testemunhar isso a respeito da igreja presbiteriana de Santo Anastácio. Ela é uma igreja acolhedora. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar à luz deste texto que nós acabamos de ler, um texto tão importante que fala da situação, das condições da igreja nascente, da igreja primitiva que nós chamamos, né? E eu achei interessante, olhando os boletins que eu vejo pela internet, né? O Alberico toda semana me manda o boletim da igreja de Santo Anastácio, e eu tenho visto o boletim, e eu olhando no boletim, eu achei interessante a estratégia principal da igreja de Santo Anastácio. Não sei se você sabe qual que é a estratégia principal desta igreja, e já mostra que é uma igreja acolhedora, só pela sua estratégia, né? Eu até anotei aqui: cada discípulo, não ouvi, um discipulador. Cada discípulo, um discipulador, gente. Que coisa maravilhosa, que coisa importante, né? E baseado lá naquilo que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2:2. O que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam idôneos, para que também eles ensinem outros, para também eles ensinarem aos outros. Isto é uma característica, é claro, de uma igreja que busca acolher, que busca alcançar pessoas. É uma igreja acolhedora. Então, olhando para esse texto também, nós podemos ver que aquela igreja nascente, a igreja que estava dando seus primeiros passos, era uma igreja acolhedora. Mas o que é uma igreja acolhedora? É o que nós vamos ver. Então, quando nós olhamos para esse texto, eu penso que ele vai nos trazer umas pistas muito importantes para que a gente saiba o que é uma igreja acolhedora. Atos dos Apóstolos mostra isto. O evangelista Lucas, ele nos dá a resposta desde o começo de Atos dos Apóstolos, né? O que seja essa igreja acolhedora. Ele começa no primeiro capítulo descrevendo a vinda do Espírito Santo, o dia de Pentecoste. Ele vai explicando, irmãos, preste atenção, os resultados tão maravilhosos daqueles acontecimentos ali. O sermão de Pedro, apontando para Jesus como o único e suficiente Salvador. Então ele vai mostrando isso, ele dá realmente essa visão do que seja essa igreja que acolhe, que tem essa função. Nos dá uma mostra do que seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Você percebe isto? Então vamos ver. Gostaria que você me acompanhasse, prestasse atenção. O que é uma igreja acolhedora? Olhando para o nosso texto aqui de Atos 2, 42 a 47. Olha, uma igreja acolhedora, primeiro, é uma igreja que olha para cima. É uma igreja que olha para o alto. Primeira coisa, primeiro lugar. E o que é olhar para o alto?
olhando para o texto, meditando sobre o texto. Olhar para o alto, eu penso em primeiro lugar, que é uma igreja que ora. É uma igreja que busca a direção de Deus em oração, em jejum. Amados, este é o elemento principal, esse é o ponto principal de uma igreja que quer ser e que é a igreja acolhedora. Ela precisa buscar o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. E o verso 42 do texto que nós lemos, ele aponta exatamente para isso. Você percebe que era uma igreja que perseverava no quê? Nas orações. Perseverava nas orações. E Lucas, ele começa desde o início do seu de Atos dos Apóstolos, ele começa a apontar para isso lá. Capítulo 1, versículo 14, diz que a igreja estava ali perseverando no quê? Atos 1,14, eles estavam perseverando unanimemente juntos em oração. Enquanto eles esperavam a promessa da vinda do Espírito Santo. Uma igreja acolhedora é uma igreja que ora. E mais para frente, no capítulo 6, versículo 4, a mesma coisa. Capítulo 6 começa falando da escolha dos diáconos. No momento em que a igreja teve aquele problema na distribuição das cestas básicas, me parece, né? E eles precisaram escolher os primeiros diáconos. Mas o que aquela igreja fazia? Eles oravam também. Os apóstolos disseram: vocês vão trabalhar na distribuição para que ninguém tenha necessidade, mas nós vamos perseverar na oração. A oração, então, é o primeiro ponto desse relacionamento com Deus, olhar para cima, olhar para o alto, se quer ser uma igreja acolhedora. E o apóstolo Paulo, ele traz esse desafio para a igreja em vários momentos. Ele fala da importância da oração lá, por exemplo, Romanos 12:12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Amém? Posso ouvir um amém? Eu espero que essa igreja, tenho certeza que essa igreja é uma igreja que tem esse relacionamento íntimo com Deus, através da oração. Esse primeiro ponto, o olhar para o alto. Mas esta igreja que olha para o alto também é uma igreja que adora. É uma igreja que adora. E agora, mas aonde é que nós vamos ver nesse texto aqui uma referência à adoração? Porque a adoração, às vezes a gente entende que é só esse momento do cântico, quando a igreja canta, mas não é, adoração não é apenas isto. O texto que nós lemos, ele diz que aquela igreja perseverava também no partir do pão. No partir do pão. E isto é adoração. E diz o versículo 46 do nosso texto, que eles partiam o pão não só no momento da celebração, mas como também partiam o pão de casa em casa. Queridos irmãos, isso é uma expressão, isso é um sentimento, isso é uma demonstração de adoração de uma igreja que é acolhedora. O pastor, doutor John Stott, que é muito conhecido no nosso meio, pastor que faleceu no ano de 2012, se não me engano, faleceu recentemente. Dr. John Stott foi apontado como, se não me engano, uma das 100 pessoas mais influentes do século XX. Então, no seu devocionário, a Bíblia todo o ano todo, ele diz assim, que o partir do pão é uma clara referência à ceia do Senhor, seguida provavelmente de uma refeição comunitária.
Então ele fala, orações, ele diz no plural, é uma alusão aos cultos ou às reuniões de oração, de adoração, ele diz. E é interessante que você perceber que essa adoração, esse compartilhar do pão, ele acontecia de maneira formal e informal. Formal no momento do culto, que é esse momento que nós estamos vivenciando aqui, comemorando os 45 anos de vida da igreja. E o informal é aquele que acontece lá em casa, nos lares, quando a igreja se reúne nos lares para os cultos, para a adoração. Vocês estão percebendo? Então, uma igreja que é uma igreja acolhedora, ela tem essa característica de olhar para o alto, porque ela ora, porque ela tem um momento de adoração, porque ela sabe ser uma igreja adoradora, não só no templo, como também quando ela se reúne nos lares, nas casas, nas famílias. Eu não sei se vocês têm aqui os pequenos grupos, né? Eu creio que tem. Nós lá em Rancharia temos o Ministério de Células. A gente está nesse Ministério de Células e às vezes esse nome ele causa alguma preocupação, algumas experiências que algumas igrejas tiveram que não foram assim muito favoráveis, né? Muito positivas. Mas é uma maneira importante da igreja se reunir. Se chama célula, se chama grupo pequeno, grupo de integração, não importa o nome. Mas é importante que a igreja tenha esse momento de adoração também, para que não se limite apenas ao espaço do templo. Estão percebendo? Isso é adoração. Isso é uma igreja realmente que é acolhedora. Igreja que olha para o alto, mas também a igreja que olha para o alto, ela tem como regra de fé e prática a palavra de Deus. Olhar para o alto é isto. E vivemos um tempo de tantas doutrinas, o pastor Douglas estava falando do perigo e a família em risco. É preciso voltar-se para a palavra de Deus, para ver o que a palavra nos ensina. Então, essa igreja, que é uma igreja acolhedora, que olha para o alto, ela é uma igreja que tem como regra de fé e prática a palavra de Deus. E o início do verso 42 diz que aquela igreja fazia o quê? Perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles se dedicavam ao estudo, ao ensino daquilo que os apóstolos haviam recebido de quem? Do próprio Senhor Jesus. Do Espírito Santo. Podemos dizer então que o Espírito Santo como que abriu uma escola, né? Abriu uma escola ali em Jerusalém. Naqueles primeiros dias da igreja. E os professores daquela escola, daquela igreja, eram os apóstolos. E quem foi que treinou esses professores? Foi o Senhor Jesus Cristo. Eles foram treinados pelo próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém? E vocês sabem os resultados também, né? Dessa escola. O verso 41 diz que quantos mil convertidos houve ali? 3.000 convertidos. E todos nascidos recentemente, bebês na fé. Todos no jardim da infância. E precisando então da sã doutrina. Por isso que Lucas diz no versículo 42 que aquela igreja perseverava no ensino, na doutrina dos apóstolos. Isso é uma preocupação, deve ser uma preocupação desta igreja, eu creio que é. O ensino da palavra, porque a palavra de Deus, o Novo Testamento, aponta muito para isso, meus amados. Veja o que Paulo diz lá, falando para o jovem Timóteo, pastor Timóteo, jovem ainda, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 a 13, ele diz assim: manda estas coisas, Timóteo, ensina-as
E que ninguém despreze a tua mocidade, mas você deve ser o exemplo dos fiéis, o exemplo na palavra, no procedimento, o exemplo no amor, o exemplo na fé, exemplo na pureza. E ele diz no versículo 13, até que eu vá. Paulo não estava lá com Timóteo, mas estava passando essa orientação. Persevera na palavra. Até que eu vá, aplica-te à leitura, aplica-te ao ensino, à exortação. Amém? Então, isto é uma característica da igreja acolhedora. Amém? É uma igreja que olha para cima, que olha para o alto. E eu espero que esta realmente seja uma característica, uma marca desta igreja, a igreja de Santo Anastácio. Amém? Mas uma igreja acolhedora, ela olha para cima, mas também ela olha para dentro. Ela se volta para ela também. Primeiro o relacionamento com quem? Com o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas agora ela olha também para dentro. Ela se preocupa. Ouvimos agora o testemunho da irmã que veio aqui. Porque ela foi cercada pelo amor, pelo carinho da igreja. Então, uma igreja acolhedora, uma igreja que olha para dentro, olhando para o nosso texto, é uma igreja que tem comunhão. O mesmo verso 42 nos aponta, nos diz que aquela igreja de Jerusalém não se aplicava apenas ao estudo da palavra. Também diz que eles desfrutavam da comunhão. Comunhão, né? E comunhão tem uma palavrinha grega, né, que fala sobre, que significa comunhão. E a gente estudou isso aí no seminário. Eu confesso que eu não fui muito chegado no grego, não, viu? Mas como eu estudei para trazer a palavra nesta noite, comunhão a palavrinha grega é koinonia. Koinonia significa comunhão e tem um sentido bem amplo. Eu vou explicar um pouquinho mais, preste atenção. Olhe para mim, viu? Então, significa essa koinonia, essa comunhão, primeiro significa uma vida em comum. Aquilo que nós compartilhamos como cristãos. No sentido espiritual, primeiro, quero dizer, comunhão é isso que nós estamos desfrutando aqui, amém? Nós não estamos em comunhão, em koinonia espiritual. É isso que nós estamos desfrutando. Ou seja, nós aqui professamos a fé no mesmo Deus, a fé em Jesus Cristo, amém? E na sua palavra. Isso é comunhão. Isso é professar a mesma fé. É declarar que nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Amém? E lá 1 João 1,3 diz assim, se o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós tenhais comunhão conosco. Olha aí o desejo dessa comunhão espiritual. E ele conclui, João, e a nossa comunhão é com o Pai, é com o seu Filho Jesus Cristo. E nós podemos acrescentar com o Espírito Santo. Amém? Isso é comunhão. Temos diferenças? Sem dúvida nós temos diferenças. Diferença de raça, de nacionalidade, de cultura, de gênero, que é uma coisa muito discutida hoje também, né? De idade. Mas nós estamos unidos debaixo da mesma fé, da mesma crença, pelo mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito que nos une e que habita em nós. Amém? É isso que nos torna um. É isso que traz a unidade à igreja do Senhor. É isso que faz com que a igreja seja uma igreja acolhedora. Comunhão espiritual. Professando a mesma fé. Estudando a palavra. Dedicando-se ao entendimento da palavra de Deus. Mas, irmãos,
Comunhão, koinonia, também significa aquilo que nós partilhamos juntos e agora no sentido material mesmo, de compartilhar coisas, de compartilhar alimentos e assim por diante. Né? E é isso que o texto aponta. E é isso que a igreja primitiva fazia. Ela fazia esse trabalho de comunhão, de repartir realmente o pão material, o alimento. Diz que não havia necessitados entre eles. Uma igreja que é uma igreja acolhedora, e eu penso que essa igreja aqui é acolhedora, ela tem que desenvolver esse ministério de amor uns aos outros, de cuidado, de um cuidado particular, especial, de saber perceber a necessidade na vida da igreja. Isso é comunhão. E eles foram um pouco extremistas, né? Diz aqui o versículo 45 que eles vendiam as suas propriedades e traziam os seus bens e repartiam segundo a necessidade de cada um. Essa era uma prática de uma certa comunidade de Qumran, se não me engano. Eles tinham esse costume, eles tinham tudo em comum, adotavam esse sistema, né? Não estou pregando aqui o comunismo, não, né? Mas é um detalhe que aquela igreja, aquela comunidade exercia, praticava. Mas o que é importante é que não havia necessitados entre eles. Atos 4:34 diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles. Que coisa maravilhosa! Aquela igreja deixou de exemplo para nós hoje. Amém? Então, esse costume, esse repartir do pão, esse compartilhar de uma maneira espontânea, de uma maneira, bem entendido, voluntária, deve ser uma característica de uma igreja acolhedora, um princípio cristão permanente. Né? Amém? E sem dúvida nós podemos afirmar sem qualquer preocupação que a igreja de Cristo é esta igreja generosa. Ela sabe sim olhar para a necessidade. Isso sempre foi na história da igreja. Quem vê a história da igreja percebe isto, que a igreja ela tem essa característica. O povo de Deus tem e deve ter, se quer ser uma igreja acolhedora. Né? Olhar para dentro. Mas também, nesse olhar para dentro, esta igreja deve ser hospitaleira. É uma igreja que pratica a hospitalidade. Porque o texto diz, o versículo 46, diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições, de que maneira? Com alegria, com simplicidade, com singeleza de coração. Hospitalidade, acolhendo uns aos outros. E eu gosto da tradução na linguagem de hoje. Diz assim: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e com humildade. Amém? Hospitalidade. E eu falei, quando me apresentei aqui, né, no começo, que essa igreja demonstrou essa sua característica de hospitalidade, de uma igreja hospitaleira, porque nos acolheu a mim, a Ruth, a nossa família. E a igreja de Santo Anastácio, ela está no nosso coração, sem dúvida alguma. Foi um ano apenas, mas que ano abençoado. Que ano importante, meus irmãos, para a nossa história de família. E eu me emociono quando eu me lembro do que eu vou dizer agora. Naquele ano de 1900, do ano de 1900 que eu falei, 1990, né?
teve um acampamento de carnaval. No Berico, não sei se Nadir, Sierra, Cecília deve se lembrar disso. Pastor Levi organizou uma caravana para levar os jovens para o acampamento de carnaval em Arujá. Em Arujá. Eu não sei se tem aqui alguém que foi naquela viagem, algum jovem que hoje talvez já seja até papai e mamãe. Tem alguém aqui? Acho que não tem, né? Que foi com o pastor Levi naquele acampamento em Arujá. Era se não me engano, uma belina. Era uma belina. A belina foi lotada. Naquele tempo ainda podia. Hoje eu acho que ele nem saía. A polícia rodoviária ia deter logo. Porta-mala superlotado. Acho que eles foram... pelo menos 8 eu tenho certeza que estava dentro daquela belina. Né? E foram os meus dois filhos. Eu tenho 4 filhos. Foram a Débora, que é a filha mais velha, e o Renato, é o menino mais novo. Foram participar desse acampamento no Arujá. Mas o detalhe é que a Débora não queria ir. A Débora não queria. A Débora estava em Iretama, porque eu trabalhava no Banco do Brasil no Paraná, fui transferido para cá. No carnaval a Débora estava para lá, estava na adolescência, naquela idade perigosa dos adolescentes, vocês sabem bem, nós passamos por isso, né? A Débora queria brincar o carnaval, pular o carnaval lá em Iretama. Nós fizemos a inscrição dela, né, Ruth? E do Renato. A Débora veio, bicuda, emburrada, mas ela foi para o acampamento. O pastor Levi levou a Débora e o Renato. E lá no Arujá, naquele acampamento, eles tiveram um encontro com Cristo. Sabe disso? Então, como não lembrar disso? Como não lembrar desse acontecimento? A Débora voltou transformada. A Débora voltou convertida, vamos dizer assim. O Renato também, estava conversando com ele, pai, foi a minha primeira experiência espiritual, foi lá em Arujá. O Renato hoje é presbítero da igreja da IPI Central em Presidente Prudente. Vice-presidente do conselho. A Débora é casada com o pastor Emerson, pastor da igreja central de Curitiba, da IPI. 1 ano na IPI de Santo Anastácio, essa igreja hospitaleira que proporcionou essa transformação na vida dos nossos filhos. Amém? Como Deus é maravilhoso, como Deus age. Eu às vezes me questionava, mas por que eu vir para Santo Anastácio? Para passar essa crise, esse problema, incerteza. Mas só por isso, meus irmãos, só por isso valeu muito a pena ter passado por Santo Anastácio. Porque os meus filhos foram resgatados. Porque você sabe que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, né? Cada um de nós precisa entender o que é salvação, o que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Então, esta igreja é uma igreja hospitaleira. Esta é uma igreja que olha para dentro de si. Ela não olha só para o alto. É importante o relacionamento com Deus, mas também é importante olhar para fora, para dentro. Isso é uma igreja acolhedora. Né? E por último, acho que eu estou falando demais, né? Uma igreja acolhedora é uma igreja que olha para fora agora. Ela tem que ter o seu olhar externo para a comunidade, o olhar voltado para esta cidade de Santo Anastácio. Essa era uma característica. O verso 47 ensina que a igreja era uma igreja comprometida com a obra missionária. Isto é olhar para fora. Isto é olhar para fora. Então nós primeiro percebemos que o próprio Senhor Jesus estava
à frente desse ministério, envolvido com o evangelismo. O texto diz isto, que enquanto isso, acrescentava-lhes quem? O Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Dia a dia, os que iam sendo salvos. O Senhor Jesus. E quem ele usava? Ele usava a igreja. Jesus usa a igreja. Jesus quer usar você, meu irmão, meu jovem, minha jovem. Ele quer usar você para isso. Nesse olhar para fora da igreja. O próprio Senhor Jesus usava os apóstolos. Usava o testemunho diário dos membros daquela igreja. Manifestada através daquela comunhão que a gente viu no templo, de casa em casa. O Senhor estava agindo naquela igreja. Se você vê Atos dos Apóstolos, você vendo vida sendo transformada, aquele versículo 41, 3.000 convertidos, curas de doentes, cegos tendo a sua vista restauradas, surdos ouvindo, e assim por diante, milagres, mortos sendo ressuscitados. Era a igreja olhando para fora, resgatando vida. E de que maneira? O texto diz que o Senhor fazia isso diariamente. Você pode repetir isto? Diariamente. Era todo dia, não era só no encontro do culto da noite, ou do domingo, ou da quarta-feira, não sei quais os dias das atividades da igreja aqui. Era diariamente. Acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o detalhe é que não acrescentava pessoas para serem salvas. Ele salvava e acrescentava. Acrescentava, salvando. Era esse processo. Era algo automático. A filiação da igreja deve caminhar juntos. É isso que deve acontecer numa igreja acolhedora que olha realmente para fora. E as duas coisas acontecia diariamente. Estão entendendo? Esse evangelismo não era algo... hoje nós temos muito essa história de fazer campanha de evangelismo. Vamos fazer uma campanha de evangelismo. A igreja primitiva não tinha campanha, porque ela fazia isso diariamente. Não era algo eventual, não era algo ocasional. Isso estava no DNA daquela igreja. Isso precisa estar no DNA da igreja de Santo Anastácio também, que é uma igreja acolhedora. Dia a dia, vidas eram acrescentadas à igreja. Então, irmãos, para finalizar, uma igreja com essas qualificações que nós vimos rapidamente aqui, espero que tenha sido meio rápido, né? Uma igreja que olha para o alto, que olha para cima, que busca a direção de Deus. Uma igreja que olha para dentro de si, se alimenta, se nutre. E uma igreja que olha para fora, que vai em busca dos perdidos. Uma igreja que é importante dentro da comunidade de Santo Anastácio. O que pode acontecer com uma igreja desta? Ela só pode crescer. Ela tem que experimentar o crescimento. Isso precisa acontecer. 45 anos de vida da igreja de Santo Anastácio, da IPB de Santo Anastácio. Ela está crescendo, mas precisa crescer mais. Por isso que o nosso texto diz que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Igreja acolhedora, igreja de Santo Anastácio, esse é o desafio para os meus irmãos. Crescer, trazer vidas para o reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus quer fazer com esta igreja aqui de Santo Anastácio, comemorando os seus 45 anos de vida. E é muito importante, meu irmão, que você esteja integrado à igreja, que você não seja aquele turista da igreja, aquele que vem, agora é aniversário da igreja, e eu vou lá, então faço parte da igreja, mas eu sou muito ocupado. Eu quero deixar um desafio, eu não sei
talvez esse recado seja para você. Porque tem gente assim, né? Só vai na igreja quando é festa ou quando é funeral também, né? Porque às vezes tem cerimônia que é feita na igreja, ou casamento. Cristão não. Essa igreja aqui não, era dia a dia no templo e nas casas. Tem que ser assim. Você não pode viver sozinho, isolado. E eu quero terminar com uma declaração do Dr. John Stott, que eu citei no começo aqui. A primeira coisa que nos une, diz ele, é o nosso compromisso com a igreja. Amém? O nosso compromisso com a igreja. E ele diz assim, eu espero realmente que todos nós, e eu quero dizer isso, eu espero que a igreja de Santo Anastácio estejamos comprometidos com a igreja e que não haja entre nós aquela anomalia grotesca. Um cristão sem igreja. Igreja não tem importância, igreja eu vou lá de vez em quando. Eu sou um bom cristão em casa, isso não existe. Isso é uma arma do capeta. Sabe disso? Do diabo. Que não exista isto, um cristão sem igreja. Diz John Stott, pois o Novo Testamento não concebe tal monstruosidade. Ok? Que herança você vai passar para o seu filho? Num tempo tão difícil que nós estamos vivendo na nossa sociedade. A igreja é que nutre, a igreja é que alimenta, a igreja é que é acolhedora para isso. E só assim, meus irmãos, vai se cumprir aquilo que o apóstolo Paulo diz a Tito, lá em Tito 2,14. Diz que Jesus que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu. Um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém? Que a igreja de Santo Anastácio seja esta igreja acolhedora, como demonstrou na vida da minha família e tem demonstrado pelo testemunho que nós ouvimos também nessa noite. Que Deus abençoe ricamente a amada igreja. Amém? Quero agradecer ao pastor Edson, a dona Ruth. Primeiro, um prazer aí revê-lo, né? Graças a Deus. E um privilégio estar aqui nesse momento, ouvindo uma pregação da palavra de Deus, pura pregação da palavra de Deus, né? Na Bíblia. Isso é muito edificante para as nossas vidas. Deus abençoe, pastor Edson. A igreja, vamos continuar as nossas programações e sejamos atentos. Oração, né? Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus, usando um dos seus servos, né, pastor, para falar ao nosso coração de investirmos na oração. A quinta-feira, estudo da palavra de Deus. No sábado, lá na Luzia, Paulinho, nós estaremos no momento de culto, a ênfase maior ali é a comunhão. E uma coisa boa é que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Ordem, né? Mas a igreja não pode ficar muito engessada, né? Às vezes a gente está na igreja e tem um receio de se levantar do lugar, de abraçar o outro. Quando se dá a liberdade, a gente deve usufruir dela. E é muito bom você poder fazer isso com alegria no coração, com liberdade, espontaneamente. Ontem, eu creio que para mim foi algo marcante lá na nossa reunião, essa parte. Teve o culto, teve a palavra, tudo, né? Mas o povo estava leve. A igreja tem que estar assim, né? Isso é resultado de comunhão, de vida, de busca, de sede de Deus. E isso nunca pode faltar nas nossas vidas. Tatiana, chega aqui, por favor. Eu vou fazer uma oração, vou impetrar a bênção e nós vamos terminar cantando Deus está aqui, as duas estrofes. Então, vou pedir liberdade, Luiz, ao grupo aí, e junto com a igreja nós vamos cantar, tá bom? Foi bem ensaiado, bem ensinado aqui, e alguns já conhecem, né, desde a escolinha dominical aí. Mas eu quero orar, eu quero que você curve a sua cabeça agora, feche seus olhos. Vamos fechar
essa palavra no nosso coração que foi dita, né? Fazer com que ela desça no mais profundo do nosso coração, do nosso ser, e nos leve a continuarmos a ser essa igreja acolhedora, dentro da doutrina, do ensino dos apóstolos, uma igreja que ora, uma igreja que olha para o alto, uma igreja que olha para dentro de si, para as suas necessidades, que tem a comunhão, a koinonia, uma igreja que olha para os de fora, que está pronta a falar, a anunciar, a viver, e enquanto isso Cristo vai acrescentando o número dos salvos. Pai, nós somos tão pequenos, mas o Teu Espírito Santo nos enche de grandeza, e diante da nossa pequenez, nós nos sentimos ousados e encorajados, Senhor, a abraçar essa missão de viver e de proclamar a Tua palavra, e com vida, com fervor no nosso coração, na nossa alma. E eu peço que o Senhor continue agindo no coração daqueles que são colunas nessa igreja, alguns que estão aqui desde o início, irmãos novos que estão se achegando, crianças, adolescentes, jovens. Pai, que haja a alegria do Teu Espírito Santo, o derramado do Teu Espírito Santo sobre a vida da igreja, Pai. E tire tudo aquilo que possa ser um empecilho, que traga frieza em relação a Ti, a vida cristã, indiferença. Ó Deus, faça que sejamos sábios para encher a nossa vida, Pai, daquilo que vai nos levar naturalmente a viver uma vida abundante, uma vida transbordante, Senhor, dos frutos, dos dons do Teu Espírito Santo. Porque o Senhor está aqui nessa noite. Não é simplesmente por falarmos, mas é algo real. Está presente na nossa vida e se manifesta no nosso meio, trazendo a cura, trazendo a libertação, a salvação. Tudo aquilo que foge do nosso controle, aí o Senhor vem e age. Como temos testemunhado e visto, pessoas sendo salvas nesse lugar, já estamos vendo evidências, frutos de uma verdadeira conversão, pessoas sendo libertas, pessoas se convertendo e começando a vir lutas, perseguição, problemas sérios, mas o Senhor a todos vai concedendo graça. Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nesse lugar. Que o Teu povo tenha a visão do alto, Senhor, que não se encurve diante daquilo, Senhor, que não agrada a Ti, mas uma igreja que se levanta, Senhor, com coragem, com ousadia, e não tem medo dos gigantes que estão à frente, sempre estão com uma pedra preparada para acertá-lo e derrubá-lo, e triunfar sobre todos os desafios à nossa frente. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Nos coloquemos de pé. Vamos estar cantando, depois eu, pastor Edson, estaremos nos dirigindo até a porta. Deus está aqui. Tão certo como a... Aleluia. Tão certo como amanhã. Tão certo como eu te falo. Deus está em nós. Deus está em nós. Tão certo como o ar que eu respiro,
tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Uma ótima semana para todos. Deus abençoe. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas